Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro Palavra e Reflexão. Nesse ano de 2021, com o tema Nas Pegadas da Unidade. Meu nome é Paulo Roberto e nós estamos hoje aqui reunidos mais uma vez para darmos continuidade àquela nossa conversa, aquele nosso encontro anterior. Se você não assistiu o nosso último vídeo, que foi sobre a angostura, você pode encontrar aqui na descrição do nosso vídeo de hoje o link para esse vídeo anterior. E eu sugiro então que você assista, porque nesse vídeo de hoje nós vamos dar continuidade nessa nossa jornada, nesta nossa caminhada. Nós vamos seguir adiante nessa nossa reflexão. Para aqueles que assistiram, vamos fazer uma recapitulação aqui muito breve. Nós falamos, vocês vão se lembrar, nós falamos sobre o rio Amazonas e os seus afluentes. Ou seja, nós ali usamos elementos da natureza, elementos naturais, para refletirmos, para tratarmos de valores espirituais, de princípios espirituais. Falamos então do rio Amazonas e dos seus centenas de afluentes. Mencionamos dois dos seus mais importantes afluentes, o rio Negro e Solimões. Falamos então do encontro das águas, isso nos remeteu para Amós 3:3. Falamos também sobre a angostura, propriamente dita, que é o trecho mais estreito, mais apertado do rio Amazonas. É onde, inclusive, o rio Amazonas, para ele conseguir passar ali naquele trecho mais estreito, ele precisa se aprofundar. Ele chega a alcançar 143 metros de profundidade ali na sua angostura. E isso nos remeteu a um outro trecho também muito importante, muito conhecido da palavra, Mateus 7:14. E por fim nós falamos sobre a pororoca, sobre o estrondoso destruidor, sobre aquele que tem um som, um barulho, que faz um barulho de muitas águas. E se você assistiu o vídeo e não conseguiu entender aqui esse elemento, a pororoca, a que ele remetia, a quem ele remetia, eu sugiro que você leia Apocalipse 1:15, aí vai ficar mais claro para você, você vai descobrir quem que a pororoca representava naquela nossa narrativa figurada, ok? Bom, então nós vamos avançar hoje nesse mesmo tema, nós vamos progredir um pouco mais. E olha que nós falamos sobre muitos aspectos no vídeo anterior, já se falou, nós falamos muitas coisas, mas nem tudo. Nós não falamos, por exemplo, sobre os sorvedouros no nosso vídeo anterior. Então, por isso que nós vamos tratar desse assunto hoje. Nós vamos então aprofundar um pouquinho mais. E imagino que assim como você não sabia o que era angostura, talvez você não saiba também o que é sorvedouro. Então me acompanhe até o final desse vídeo que você vai entender já já. E eu começo então a nossa reflexão de hoje já citando um dito popular, um provérbio popular aqui para introduzir o nosso tema. E ele diz o seguinte, talvez você conheça: pedra que rola não cria limo. Tá? Eu vou repetir, é um dito popular. Pedra que rola não cria limo. Então, o que esse provérbio, esse dito popular quer nos ensinar? O que ele nos transmite, Ele fala sobre a importância de estarmos sempre em movimento. A importância de estarmos sempre seguindo adiante, sempre em movimento. Uma pedra, então, se ela fica parada no mesmo lugar sempre, ela acaba criando limo em volta de si. Agora, aquela pedra que se movimenta, que de tempos em tempos ela rola, ela gira, o limo não consegue se desenvolver, o limo não se desenvolve. E isso, eu começo com essa introdução para mencionar o seguinte: Jesus, quando esteve ensinando aqui na terra, ensinando os seus discípulos, os seus seguidores, ele sempre falava muito em parábolas. Quando ele citava rios, por exemplo, ele sempre ressaltava rios em movimento, rios que se movimentavam, rios que fluíam. Isso era sempre ressaltado na sua mensagem quando ele falava sobre rios. E isso tem um pouco a ver com esse dito popular que eu falei agora há pouco.
Vamos ver então ali o primeiro trecho no qual nós vamos refletir hoje nesse nosso encontro, fica ali em João, no capítulo 4, versículos 13 e 14. É bem interessante. É um trecho, inclusive, vamos dar aqui um contexto, né? Jesus, ele trava uma conversa, ele puxa a conversa com uma mulher, com uma mulher samaritana que está ali num poço, retirando água do poço. Jesus se aproxima, senta ali do lado do poço e puxa a conversa com essa mulher. E é uma conversa, claro, todas as conversas de Jesus são muito profundas. Essa, então, é uma conversa muito significativa. E em um determinado ponto dessa conversa, Jesus nos ensina esses princípios sobre rios em movimento. Olha que interessante. Jesus lhe responde para a mulher, né? Aquele que bebe desta água terá sede novamente. Ou seja, fala para a mulher, aquele que beber dessa água aqui que você está tirando, essa água do poço, essa água natural, ele voltará a ter sede de novo. Ele vai ter que beber de novo e de novo essa água. Mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Ou seja, aquele que beber dessa água que eu darei, e Jesus estava se referindo à água do Espírito Santo, né? A água vivificante, nas nossas traduções, no geral, se refere a esse trecho e outros semelhantes, é traduzido como água viva, mas se nós formos na raiz da palavra, talvez a tradução mais adequada seria água vivificante, água que gera vida. Não apenas uma água viva, que inclusive é um pouco difícil para a gente entender o que é uma água viva, né? Então eu acredito que água vivificante seria o mais adequado aqui. E Jesus fala então, aquele que experimentar dessa minha água, beber dessa minha água vivificante, ele então se tornará uma fonte de água. Ele mesmo vai se tornar uma fonte de água, uma água que flui, uma água que jorra em direção à vida eterna. Ou seja, que flui, que segue para o mar. Lembra-se que no nosso último vídeo nós fazíamos um paralelo, né? Fazíamos de uma maneira alegórica, nós comparávamos a vida eterna com o mar, né? Com o oceano, aquele para o qual o rio Amazonas flui, né? Então, nesse vídeo as coisas vão se encaixando, nós vamos sempre resgatando algumas das coisas que nós falamos no vídeo anterior, por isso que é importante que você primeiro assista o vídeo anterior. Então fica bem claro, nesse trecho Jesus faz uma distinção, nos mostra a diferença entre a água natural, né, a água deste mundo, a água do mundo, versus a água vivificante, a água que procede de Deus, a água do Espírito Santo. E aí eu pergunto, no corpo de Cristo, né, ao longo então dessa nossa caminhada, nas pegadas da unidade, quando a gente se refere então à igreja, ao corpo de Cristo, qual água que nós temos que ter? Essa água natural ou essa água vivificante? Qual água que nós, como corpo de Cristo, nós devemos oferecer, né, ao mundo, àqueles que nos rodeiam? Qual água que nós devemos oferecer? Água natural ou água vivificante? Isso me remete então ao nosso próximo trecho. A gente vê na prática essa dinâmica acontecendo. No trecho do livro de Jó, um livro muito conhecido de todos nós, ainda que superficialmente, mas a maior parte de nós já ouviu falar da história de Jó, né? O Jó era um homem muito íntegro, muito temente a Deus, um homem muito reto, e logo no início do livro, ele vai perdendo tudo que ele tem. Ele perde todas as suas propriedades, ele perde o seu gado, ele é um homem muito próximo, mas ele vai perdendo tudo. Ele chega a perder até todos os seus filhos. Então, logo no início, a gente vê um Jó completamente devastado, né? Arruinado. E 3 amigos de Jó se sensibilizam e falam, olha, vamos lá então visitar Jó, né? Vamos consolá-lo. Eles ficam sabendo, as notícias chegam até eles e eles falam, vamos lá. E quando eles chegam até lá, quando eles chegam até Jó, que eles veem com os próprios olhos a situação de Jó, eles ficam mais arrasados ainda. E aqui, então,
Jó está travando essa conversa com os seus 3 amigos, e me parece aqui que, na verdade, ele está dando uma bronca neles. Olha só como que a coisa se desenrola. Em Jó 6, de 15 a 21. Jó fala assim: mas eu não pude contar com vocês, meus amigos. Vocês me desapontaram, como um riacho que seca no verão. Primeiro ele está cheio de gelo e de neve, mas depois ele vira água, que vai sumindo no calor, até que no fim o seu leito fica seco e duro. As caravanas se perdem procurando água, avançam pelo deserto e ali morrem. Aquelas caravanas que vêm de Temá e de Sabá procuram esses ribeirões, ou seja, esses rios, né, esses ribeirões, cheias de esperança. Porém, quando chegam, todos ficam desapontados e a sua esperança morre ali. Vocês, aí ele fala isso para os amigos, vocês são como esses ribeirões, vocês veem a minha miséria e ficam com medo. Em outras traduções fala assim: vocês veem o meu medo, ou seja, vocês veem o medo nos meus olhos, né? Que eu estou com medo. E o que acontece? E vocês ficam, então, com pavor. Vocês ficam pior que eu. Então é uma bronca ali, uma dura que Jó está dando nos amigos dele. Fica claro, então, nesse trecho de Jó, que qual é a água, né, que os amigos ali ofereceram para Jó? O que vocês acham? Foi a água natural ou foi a água vivificante? E olha que interessante, logo no início desse trecho que nós lemos, fala assim, né, que é um riacho que seca no verão, porque à medida que vai subindo o calor, então o leito desse riacho, ele fica seco e duro. Ou seja, e na nossa vida, quando as coisas vão esquentando, quando a temperatura vai subindo, as coisas vão ficando mais difíceis, as coisas vão ficando cada vez mais complexas, mais turbulentas, o que acontece com o nosso rio, com o nosso afluente? Ele vai secando, secando até que ele fica seco e duro, como nessa imagem que nós vimos agora há pouco? Ou será que não? Ele continua fluindo, a água continua fluindo, ele continua um rio caudaloso, ele continua indo para o mar. Se isso acontece conosco também, e pode ser que isso esteja acontecendo conosco, significa o quê? Significa que nós não estamos ligados à fonte. Que talvez nós não somos, então, um afluente, como a gente imagina, porque nós estamos secando, nós estamos ficando com um leito seco e duro. Então, nós talvez não estejamos ligados à fonte. E se nós não somos um afluente, não somos um rio, então nós somos o quê? Somos um lago, talvez. E vamos fazer uma distinção aqui entre rio e lago, né? Rio, então, é algo que flui, é um rio em movimento, ele tem um fluxo constante, ele corre para o mar, ele está indo naquela direção. Já um lago, ou um pântano, ou um brejo, é uma água parada, é uma água confinada, é uma água que não extravasa, não flui. Ou seja, o lago ele só recebe água, por exemplo, das chuvas. Ele recebe água, retém a água, só que ele não extravasa, ele não gera, não tem nele nascente de água, a água não jorra a partir dele, ele só recebe. Então, e aí voltando para aquele trecho de Jesus nos exorta a estarmos então na fonte, estarmos ligados à fonte, fluindo, estamos em movimento, entende? Agora, isso só basta para nós, nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada nas pegadas da unidade, como corpo de Cristo? Ah, entendi, Paulo. Então, a nós basta estarmos sempre em movimento, sempre em movimento? Não apenas isso, né? Isso é claro, é muito importante, isso é fundamental, mas não podemos esquecer daquele nosso bate-papo anterior. Há perigos nessa jornada, nesse caminho, há vários perigos. Perigos esses que estão registrados lá na Carta Náutica. Lembra que nós falamos sobre que a Carta Náutica é que oferece uma navegação segura pelo rio. Então, por quê? Porque a Carta Náutica nos alerta, nos adverte, nos mostra de antemão onde tem pedras submersas, balcão de areia, onde tem obstáculos submersos, então, onde tem eventuais correntes contrárias, correntes marítimas. Então,
A carta náutica nos alerta de antemão sobre vários perigos que nós podemos encontrar ao longo do caminho. Entretanto, tem um perigo que nós nem conversamos no outro vídeo, que é muito importante e que não consta nas cartas náuticas. Ele não está lá registrado. Por quê? Porque ele é algo dinâmico, é algo temporário, inclusive. São perigos temporários, efêmeros. Eles aparecem, mas eles somem. E eles são dinâmicos, eles mudam muito de posição. Então não dá para apontar esse perigo especificamente em um determinado local na carta náutica. Ele acontece ao longo do rio. E eu vou ler aqui do que eu estou falando. Eu estou falando dos sorvedouros. Eu vou fazer a leitura técnica aqui. O que é? São forças concêntricas. São movimentos fortes. Movimento forte e circular. Que se processa em espiral. Da superfície para o fundo das águas. Percebeu do que eu estou falando? Talvez você arriscou, falou, olha, você arriscou um palpite, né? Cara, você está falando dos redemoinhos? Sim, exatamente. Sorvedouro é conhecido popularmente como os redemoinhos, que todos nós em algum momento já vimos se desenvolver num rio, num riacho, um redemoinho pequeno, médio ou grande. São aqueles movimentos circulares, giratórios. E, como a definição diz, eles são temporários, eles não são para sempre, né? Um redemoinho não fica para sempre ali num rio, no mesmo local, permanentemente, com a mesma força. Não, eles são movimentos dinâmicos, eles mudam de posição. Por isso que não é possível que seja registrado numa carta náutica, certo? Então, esses sorvedouros, esses redemoinhos, eles podem nos tirar da nossa jornada. Nós estamos caminhando em direção ao mar, mas ele pode nos tirar do curso do rio e pode nos reter. Se nós formos pegos, se formos atraídos então por um sorvedouro, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos desvencilhar dele o quanto antes, porque senão o poder que ele exerce sobre nós vai ficando cada vez maior, e ele vai cada vez tendo mais domínio sobre nós a ponto de nos submergir. Por que surgem? Como acontece? Vamos falar de maneira natural, né? Como acontece os sorvedouros, os redemoinhos? Eles são fruto, eles são decorrência daquelas pedras submersas, daqueles acidentes que tem no fundo do rio. Pedras submersas, os bancos de areias, os buracos. Essa irregularidade no fundo do rio é que provoca lá na superfície eventuais redemoinhos. Eles acontecem geralmente mais próximos da margem do rio, olha que interessante, porque também na margem do rio também tem os seus acidentes, né, na margem, que favorecem, que propiciam a eventual surgimento de redemoinhos. Por isso que se recomenda então que, se você quer evitar redemoinhos, você tem que ficar mais no centro do rio e não nas margens. E olha que coisa interessante. Os redemoinhos têm mais probabilidade de surgir no encontro de rios. Ou seja, quando os diferentes afluentes se encontram, se juntam, nesse momento de encontro, surge com mais frequência eventuais redemoinhos. Isso também eu acho muito significativo. E mais, não só no encontro das águas, mas também em passagens estreitas, ou seja, em angosturas, esses redemoinhos surgem. Poxa, Paulo, mas ok, você está dando tanta ênfase em redemoinho, eu não estou entendendo até agora qual é o seu ponto. Eu creio que esse elemento natural que acontece nos rios nos remete ao nosso terceiro trecho da palavra, que é 2 Timóteo 3,2. Ali em 2 Timóteo 3,2, o apóstolo Paulo revela a Timóteo o seguinte, ele fala que nos últimos tempos, nos tempos dos fins, serão tempos difíceis. E aí ele começa a falar dos homens, ele fala, os homens serão egoístas, avarentos e etc, etc. Então ele fala, nos tempos dos fins serão tempos difíceis. Os homens serão egoístas. O primeiro item da lista dele, uma lista longa. Em outras traduções fala assim, os homens
se tornarão amantes de si mesmo. E eu creio que isso nos remete aos redemoinhos, amantes de si mesmo. Ou seja, são homens que pensam mais em si, que só pensam em si mesmo. Eles estão nesse movimento giratório, espiral, onde eles creem que tudo gira em torno de si. Eles só pensam em si. Então, não só eles giram em torno de si mesmo, como eles esperam que o próprio corpo de Cristo, a igreja, também só o favoreça, que atenda todas as suas necessidades materiais, espirituais e etc. Ou seja, ele acredita que é como se o mundo inteiro e o corpo de Cristo girasse em torno dele. Esse é a relação que eu faço com 2 Timóteo 3:2. Então, se nós estamos então isso, amigos e colegas, isso acontece dentro da igreja também, claro. Quando nós achamos que nós temos que ser o centro das atenções, que tudo tem que girar em torno de nós também estamos andando em círculo e não estamos avançando no curso do rio. Então, como eu falei agora há pouco, se nós somos então atraídos por uma força como essa, um redemoinho, resta a nós sair dali, se desvencilhar dele o quanto antes. E talvez até nós mesmos podemos ser o próprio sorvedouro. Talvez nós que estamos gerando esse movimento circular e estamos atraindo outros, né? E aí eu remeto também a uma outra reflexão recente que fizemos, a importância de estarmos andando em companhia, de estarmos juntos com os irmãos, de estarmos avançando nessa jornada, não sozinho, mas com amigos, com irmãos próximos, porque talvez o seu par, o seu irmão próximo, quando vê você sendo atraído por um sorvedouro, talvez ele possa então te tirar de lá, porque ele está de fora, ele não foi atraído ainda, ele não foi pego ainda pelo sorvedouro, e talvez ele consiga, com o braço ou com uma vara, te ajudar para te tirar dessa força giratória, dessa força concêntrica. E isso, então, nos remete a uma outra passagem interessante. Porque, olha só, como o sorvedouro não está marcado, não está revelado ali nas cartas náuticas, o que resta a nós? Seguimos nessa jornada de maneira atenta, observando com muito cuidado por onde nós estamos avançando, para não sermos pegos de surpresa. Então nós temos que estar atentos, estarmos alerta, prestando atenção no curso desse rio no qual nós estamos avançando. E isso nos remete a Ezequiel 47, que é o profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento. Nesse trecho do livro de Ezequiel, que é uma parte final de uma visão que Ezequiel está tendo. Ezequiel desde o capítulo 40, é uma visão longa, com bastante detalhes. Ali no capítulo 40, ele começa então a ter uma visão. Ele está acompanhado de um anjo, e o anjo vai explicando em detalhes tudo o que ele está vendo. Vai explicando as medidas, o porquê das coisas. E, claro, não vou ler esse trecho todo, nós vamos nos ater ali no início do capítulo 43. Agora, quando essa visão começa, o anjo fala assim para Ezequiel: Ezequiel, olha bem o que você vai ver. Escuta com muito cuidado. E você presta muita atenção. E depois você conta tudo o que você vai ver. Depois você conta, você passa adiante. Então, ou seja, ele exorta Ezequiel a estar bem atento. Então, eu vou ler aqui, é um trecho longo de 47, eu vou ler aqui rapidamente só alguns trechos. Na verdade, agora nos primeiros versículos eu vou fazer um resumo, né? Eles estão então dentro do templo, Ezequiel está dentro do templo com o anjo, e ali do ponto onde eles estão, bem próximo do altar, eles veem que tem um riacho saindo debaixo do altar e seguindo adiante. Então o anjo fala: olha, Ezequiel, vamos sair, vamos dar a volta no templo e vamos ver esse riacho ali de fora, para eles terem uma visão mais apurada. E eles fazem isso, e nesse trecho é explicado em detalhes,
E eles vão então dar uma volta e ficam de frente para o templo e vêem então o riacho saindo. O anjo então pega uma vara de medir e daquele ponto ali, onde a água está saindo ali, debaixo do altar, ele mede 500 metros adiante. Eles avançam 500 metros. E 500 metros adiante, eles cruzam esse riacho. E ali em Ezequiel diz que a água dava no tornozelo de Ezequiel. Aí o anjo mede mais 500 metros, avança mais 500 metros para frente e cruza o rio novamente com Ezequiel. E aí a água já dá nos joelhos. Depois mais 500 metros, a água dá na cintura. E depois mais 500 metros. Percebe o que está acontecendo? Nesse ponto então, que é no versículo 5, fala assim, finalmente mediu mais 500 metros. O anjo mediu mais 500 metros. E o rio era tão fundo que não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. E aí eles têm que nadar, eles atravessam o rio nadando, porque não dá mais. O que está acontecendo? O rio vai ficando cada vez mais profundo, cada vez mais caudaloso, cada vez tem mais água aquele rio que saiu ali do altar como um riacho. Ali na frente, ele já virou um rio caudaloso. E isso de uma maneira milagrosa, né? Porque se percebe que não é o resultado de afluentes, não é que ao longo desses 500 metros, mais 500 metros, mais 500 metros, novos rios vão se unindo. Não, é o mesmo rio, é o mesmo filete de água que saía aquele mesmo que saía do altar, lá na frente, ele já virou um rio que Ezequiel só consegue atravessar nadando, já está bem profundo. Então, isso é o rio que flui do altar. Este é o rio de Deus. Ele vai crescendo de maneira milagrosa. Ele vai avançando. E depois, a partir do 6, o anjo ressalta novamente. Né? No 6 ele fala, aí ele me disse, homem mortal, presta muita atenção em tudo isso. Ou seja, ele fala, presta atenção, vou falar de novo, você presta atenção. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores dos dois lados. Então ele me disse, essa água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra nesse mar, ele faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas e ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gedi até Eglaim haverá pescadores na praia do mar, e ali eles estenderão suas redes para secarem. Haverá ali muitos peixes, muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. Então ele fala aqui do Mar Morto. Vocês estão vendo aí uma imagem. Vocês sabem que o Mar Morto é o mar mais salgado que existe no mundo. Ou seja, e o Mar Morto, na verdade, ele é um lago, é o lago mais salgado que existe. E aqui, esse rio que sai do altar, ele também vai em direção ao mar, e ele encontra o Mar Morto, só que acontece um milagre aqui. Ele transforma esse lago, que é o lago mais salgado do mundo, em um lago de água doce. Ou seja, ele transforma um Mar Morto em mar vivo. E tem algo muito importante que eu não falei, não deu tempo de falar no vídeo anterior, sobre o rio Amazonas. Vocês sabiam que quando o rio Amazonas desemboca no mar, ele transforma a água do mar em água doce? Há registros, relatos de embarcações que passam ali por aquela região a 400 quilômetros de distância da costa brasileira e constata que o mar está doce. Ou seja, aquela grande embarcação está atravessando ali aquela região, navegando por um mar de água doce. A água não é mais salgada. É uma pluma de água doce gigantesca que o rio Amazonas causa quando ele desemboca no mar. Isso é real, isso acontece. E eu acho que, para mim, fica bem claro, é exatamente aqui o que acontece nessa visão que Ezequiel está vendo em relação a esse rio que sai do altar de Deus. E ele avança no 11, né? Ele fala... e aqui também ele diz sobre as árvores, né? Que tem árvores de todos os tipos nos dois lados do rio, e também tem peixes. E aí ele avança e fala o seguinte: mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal.
Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo, as suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Então olha que interessante, ele faz uma ressalva aqui. Fala que nos brejos, nos pântanos, ou seja, onde tem água parada, nas lagoas, onde tem água parada, nos charcos, a água não vai ficar água doce. Essa água continuará servindo para a produção de sal. Então ele faz uma ressalva. Agora, em relação às árvores que estão nas margens do rio, essas darão frutas, pois elas serão regadas pelo rio que vem do templo. É por isso que elas sempre dão frutas, porque elas estão sendo regadas por esse rio de água vivificante. E por isso que, então, se estamos ligados nesse rio, nós temos alimento e nós temos remédio. Significativo, né? É bem interessante. Então, concluindo aqui, já indo para a conclusão da nossa reflexão de hoje, o que nós falamos até aqui, né? Que nós somos afluentes de um rio que corre para o mar. Então, portanto, nós temos que estar em permanente movimento. Não podemos ser água parada, não podemos ser brejo, ser pântano. Nós falamos que se nós não estivermos ligados, então, à fonte de água vivificante, que nós corremos risco de, quando a temperatura subir, quando as coisas se complicam, quando as coisas ficam difíceis na nossa vida, nós corremos o risco, então, de virar um leito de rio seco e duro, como ali os amigos de Jó, como nós vimos naquele trecho. Nós vimos também que mesmo em movimento, que isso é importante, é fundamental, nós estamos em movimento, isso é uma situação necessária para o corpo de Cristo, que mesmo assim ainda há perigos no caminho, ainda há perigos nesse percurso, nessa jornada. Existem as pedras submersas, os balcões de areia, as correntezas contrárias e existe também os sorvedouros, os redemoinhos. E esses redemoinhos surgem principalmente no encontro de rios, nas passagens estreitas, ou seja, são forças dinâmicas e traiçoeiras e que se manifestam quando nós estamos centrados muito em nós mesmos. Às vezes nós mesmos nos tornamos sorvedouros nesse nosso rio. Isso está lá em 2 Timóteo 3:2. Então, portanto, nós temos que estar atentos, estar alertas, procurarmos navegar, então, longe da margem. E se, eventualmente, nessa jornada, um redemoinho nos pegar, nós temos que sair dele o quanto antes. E, para isso, temos aí os irmãos para nos ajudar. Se estamos ligados à fonte, então, há sempre alimento e remédio para nós. Amém? Então, como eu fiz também no último vídeo, eu deixo aqui, então, 2 trechos muito significativos para a nossa reflexão. Eu convido a todos vocês, assim que terminar esse vídeo, que você possa ler na sua própria Bíblia. Apocalipse 21 e Apocalipse 22. São 2 trechos que estão no livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, né? Que é um livro de uma grande visão. João tem uma visão de muitas coisas, né? E eu acho que é um bom trecho para fazermos um fechamento dessa nossa reflexão de hoje, porque no vídeo anterior nós falamos que a divisão na igreja vem da falta de visão. Então, nada melhor do que nós refletirmos sobre a visão de João aqui no Apocalipse. Eu não vou ler aqui detidamente, mas só mencionando algumas coisas interessantes. Logo no primeiro versículo do capítulo 21, fala assim: então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Olha só, o mar sumiu. Nós estamos aqui o tempo inteiro nos últimos 2 vídeos falando de mar, que o mar representa a vida eterna e etc. Só que, por que aqui logo no início dessa visão o mar desapareceu? A minha interpretação aqui é que o mar desaparece, por quê? Porque nós já chegamos na nossa jornada, nós já chegamos na reta final, nós chegamos na linha final, que era chegar até o mar. Se a gente já chegou agora, não precisa mais dele. Então a nossa jornada acabou. Olha que maravilhoso isso. Um pouco adiante, Deus fala assim, e Deus enxugará os olhos deles, enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Ou seja, nesta visão de João, é nesse momento então que não existe mais
essas coisas todas que nós temos enfrentado atualmente, a pandemia, o Covid, não há mais morte, mais tristeza, mais choro, mais nada. Todas essas coisas que estamos vivendo hoje se tornam coisas passadas. Eis que tudo se faz novo. Pouco adiante, novamente, Deus resgata a questão da água que jorra. A quem tem sede darei água de beber, de graça, da fonte da água da vida. E o fechamento desse primeiro trecho é fantástico. Olha só, nós estamos falando sobre as pegadas da unidade. E aqui, nessa visão final, a gente poderia ver então o quê? Só 3 templos? Ou só um templo só? Um único templo, juntou todos os templos num único só, que ótimo, é a unidade? Não, é mais surpreendente que isso. No versículo 22 João diz, não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Amém? Não há nenhum templo na cidade. Não há mais mar, não há mais templo. Por quê? Porque este é o final da nossa jornada da unidade. Nós estamos na presença de Deus, porque Deus é o próprio templo. E por fim, o último trecho, Apocalipse 22, é bastante revelador porque só nos mostra o seguinte, o que João está vendo é, na verdade, muito provavelmente, o que Ezequiel tinha visto há 600 anos atrás. Olha só, o anjo também me mostrou um rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro e passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está essa árvore da vida, que dá 12 frutos por ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. Ou seja, ressalta aqui de novo que desse rio, no qual as árvores bebem, gera remédio, gera alimento, e aqui fala que é uma água cristalina. Então não é igual à água do Rio Negro e Solimões, turvas, escuras, é uma água cristalina. Amém? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham sido edificados por essa reflexão. Foi um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Obrigado por terem ficado comigo até o final desse vídeo. Agora vocês sabem o que é sorvedouro. Eu espero encontrá-lo vocês em breve, num próximo Palavra e Reflexão, se Deus quiser. Fiquem em casa, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.